Glória a Deus. Amém. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Está fraca, igreja? Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu estou aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós estamos reunidos na tua santa e gloriosa presença. Tua palavra declara que nós tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. A palavra declara em Hebreus 1,7, no qual dos teus anjos fez venda dos seus ministros labaredas de fogo lá para Senhor amado, envia ordens celestiais de anjos ainda mais nesse lugar a envolver, meu Pai. Senhor amado, cada alma que entrou nesse lugar, que não saia da mesma maneira que entrou, mas que possa sair diferente, transformado, solidificado, meu Pai, embasado, meu Pai, através dos louvores, da palavra, de tudo que já aconteceu até aqui neste momento. Pai, nessa noite nós tomamos a palavra do teu servo Samuel. Fala, porque esta congregação ouve, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz a esta igreja. Amém? Amém. Amém. Essa semana eu fui fazer uma visita na casa de um homem. E esse homem, ele teve um problema de saúde que ele não pode mais andar. E ele vinha para a casa do Senhor e sentava onde você está. Quando eu subi até o quarto dele para orar por ele, com azeite, ele com os olhos em lágrimas olhou para mim e falou assim: pastor, como eu tenho saudade das mensagens. Eu conheci pessoas no leito de morte. Eu visitei muitas UTIs que falavam assim para mim: eu gostaria de sair desse lugar, simplesmente ir na beira de um rio, de uma represa, e colocar meus pés nas águas e sentir. Quando eu vi aquele homem essa semana falando isso para mim, semi-paralisado numa cama, lembrando desse homem quantas vezes já veio na casa do Senhor, eu fico pensando em mim, em você, vontade de pegar aquilo no meu colo e falar: irmão, primeira oportunidade que nós tivermos, irmão, quiser ir, nós levamos você na igreja. Você vai sentar, você vai ouvir a palavra. Existem momentos na nossa vida, vales, val de Jaboque, que nós passamos, que nós não compreendemos o mistério de Deus. Estava observando esse cântico que varão e a varoa louvou aqui sobre ferrolhos. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que vai à frente, Ele quebra os ferrolhos de ferro, despedaça as portas de bronze e nos dá os tesouros da escuridade que estão encobertos, para que nós possamos saber que Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Deus, Ele é Deus. Creia você ou não, se você não crê, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Tem coisas que nós não entendemos. Eu passei por momentos na minha vida que eu não entendia. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Deus falava assim: lá na frente eu vou te mostrar. E os caminhos de Deus é uma porta que vai se abrir na frente e fechando atrás, não tem retorno. Amém? Jesus é bom. Pastor, por que o senhor está falando isso? Que você, meu irmão, você tem um privilégio, minha irmã, de estar sentado. Aleluia, Deus. Obrigado. Vocês têm um privilégio tão grande de estar sentado aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes eu preguei e fazia os apelos, falava assim: pode ser o último culto que eu prego, mas pode ser o último culto que você escuta. É verdade. É assim mesmo. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor e vemos pessoas dispersas, batendo papo, e daqui, dali, olhando para o relógio, e preocupado, não presta atenção na palavra, não presta atenção em nada, sai do culto, sai vazio, volta vazio, entra vazio, vai vazio, não presta atenção em nada. Você sabe o que mata um pregador diante do altar? Ele está olhando daqui para lá, porque aqui tem um 100 olhando para mim, eu estou olhando daqui para 100. É você olhar e ver pessoas com ar de desdém com relação à palavra, com relação ao louvor. Esse é um momento seu, esse é um momento especial seu. Você trabalhou, você teve o seu dia de luta. Eu já vi irmãos aqui com enfermidade, colocando a mão até na região do seu corpo, que estava sentindo dor. E Deus trouxe você aqui nessa noite, que Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, Ele batiza no Espírito Santo, Ele é um Deus que te dá vitória. Ele trouxe você aqui para derrubar muralhas nessa noite. Vamos lá. Quem quer ver a muralha derrubada aqui nessa noite? Levanta a mão. Glória a Deus. Saudade do Senhor.
estou aqui participando de uma campanha da muralha. Mas e se essa muralha não cair na sua vida? Você quer ver uma coisa? Quem está participando dessa campanha desde o começo? Levanta a mão aqui para mim. Agora abaixa a mão. Quero saber quem já recebeu a vitória durante essa campanha. Levanta a sua mão. Glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 aqui já. Glória a Deus. Mas se até o término dessa campanha, se você, a sua muralha, ela não cair, meu irmão, o que vai acontecer com você? E se tiver outra campanha, você vem participar de outra campanha e a tua muralha também não cai? Ou vamos dizer que você participa de uma campanha que tem lá um tema bem grande, como eu disse para a pastora: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha aí, Deus. E de repente você não vê nada acontecer no teor dessa campanha que você vai fazer. Alguns aqui já receberam a vitória, mas tem alguns aqui que não receberam a vitória ainda. A minha Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, não é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Se ele é um Deus de perto, ele é um Deus de longe, o que está acontecendo é que nós muitas das vezes estamos longe do Senhor. Por quê, pastor? Porque o sacrifício ele já fez na cruz do Calvário. É verdade, Jesus. E a Bíblia diz que nós vamos rompendo em fé até nós chegarmos à entrada dos portões celestiais do Senhor. Agora preste atenção, eu quero pregar o contrário do que talvez já foi pregado. Foi pregado aqui, estava errado, pastor? Não, tudo que foi pregado está certo, meu irmão. Teve homens e mulheres de Deus que pregando, muralha caiu, é benção muralha cair. Mas eu quero deixar um ponto de interrogação: e se a tua muralha não cair nessa hora? Vamos mais longe, vamos mais longe agora. Eu quero fazer uma pergunta: se você existisse no tempo de Josué, cadê o tema? Coloca o tema lá de Josué 6,20, se possível, irmão. Se você existisse no tempo de Josué, eu quero fazer uma pergunta e quero que você seja sincero. Você acha que você estaria dentro da muralha ou fora das muralhas? Quem estaria dentro da muralha, levanta a mão. Ô louco, você estaria dentro, irmão? Estaria dentro? E quem estaria fora, do lado de fora da muralha? Quem estaria fora? Levanta a mão. Amém? Pode levantar sua mão, irmão, não é pegadinha não. Nós vamos explicar aqui, ó. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. E vamos ler esta passagem. Olha aí, Deus. Nós vamos usar essa passagem como referência. Nós vamos pegar alguns pontos de Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 20. Toda a igreja achou? Está ali no começo da sua Bíblia, depois do 5 primeiros livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios e Josué. Olha aí, Deus. Amém? Amém. Toda a igreja achou? Amém. E diz assim: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Então os muros caíram? Caíram ou não caíram? O muro caiu todo? Caiu todo ou não caiu todo, igreja? Caiu todo ou não caiu todo? Caiu. Não. É por isso que eu vou falar para você que eu vou pregar se a tua muralha não cair. Olha aí. Eu vou provar dentro da Bíblia para você que o muro ele não caiu todo. O muro ele caiu parcialmente, ele não caiu totalmente. Olha aí. Segundo alguns estudiosos, diz que pela forma do muro, para você compreender esta passagem, a Bíblia diz que Jericó era cercada, e as muralhas que haviam em Jericó, eu não conseguia ter uma dimensão dessas muralhas. Diz que havia a casa da prostituta Raabe lá em cima. A Bíblia diz que 2 carros de cavalos, como naquela época a Síria, ela produzia e fazia todos esses elementos, materiais bélicos. Diz que sobre as muralhas de Jericó andavam 2 carros de cavalos aparelhados em cima do muro, guardando o muro e vigiando o muro com soldados. 2 aparelhados. Então você imagina que o muro era grande. Amados, pela misericórdia do Senhor, eu tive a oportunidade de conhecer a Cracóvia, na Polônia. Eu fui a trabalho. Eu estive numa cidadezinha pequena chamada Győr, perto de Budapeste, e lá meu supervisor disse para mim: vamos conhecer os campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. Então nós fomos para Cracóvia, na Polônia. Quando chegamos na Cracóvia, na Polônia, era noite, nós decidimos dormir lá. E os europeus, eles são muito frios, um povo muito frio.
E eles não dão informação onde é os campos de concentração, porque para eles é uma vergonha, onde Hitler exterminou 6 milhões de judeus. E fica a 700 quilômetros da cidade de Győr, onde nós estávamos, perto de Viena, na Áustria, até a cidade da Cracóvia, na Polônia. 700 quilômetros nós estamos de carro. Quando chegamos lá à noite, dormimos. No outro dia nós levantamos pela manhã, nós estávamos perto de um lago. E nós precisávamos de informação para conhecer os campos de concentração onde Hitler exterminou 6 milhões de judeus e conhecer as câmaras de gás. Nós queríamos conhecer as câmaras de gás. E quando nós estávamos perto na Cracóvia, no centro da cidade, no amanhecer, que nós saímos para fora, eu pude contemplar, porque na Europa tem muito castelo. O rio Danúbio, ele corta a Europa quase que inteira. Se você olhar no mapa, você vai ver que o rio Danúbio, ele corta todo o leste europeu. E nós fizemos uma escuna pelo rio Danúbio e nós vimos, eles têm muito castelo na Europa, são muito castelo. O parlamento da cidade de Viena, na Áustria, tudo na beirada do rio, tudo é monstruoso, são castelos tremendos. E quando nós chegamos na Cracóvia, eu tive a oportunidade de conhecer de fora as muralhas de um castelo do quartel-general da SS de Hitler. Quando eles aprisionavam os judeus, pegavam os judeus do gueto e levavam para os campos de concentração de Auschwitz. O campo de concentração de Auschwitz e Birkenau fica na mesma rua na Polônia. E eu pude ver as muralhas daquele castelo. Era uma simetria tão grande, mas era tão alto, que você não conseguia ter a noção do tamanho que era. E nós tínhamos umas aberturas pelo muro. Sem brincadeira, irmãos, eu vou falar para vocês porque eu vi isso com meus próprios olhos. O muro, a espessura do muro tinha uma abertura. E eu olhava daqui, ó, o muro era espesso, como daqui até lá no fundo onde está o irmão, de pedra. E você olhava no muro, no canto assim onde tinha o castelo, aquela simetria reta que parecia a reta dessa viga aqui assim, ó, aquelas pedras lá inteiras. Eu fiquei olhando e falei, como que as pessoas construíram esse negócio? Então quando nós falamos aqui de Jericó, aí eu comecei a imaginar, eu falei, Senhor, realmente as muralhas de Jericó eram grandes. E você está participando de uma campanha grande, porque você veio aqui, Deus trouxe você aqui para ver as suas muralhas cair por terra. Mas e se ela não cair por terra nessa noite, o que você vai fazer? Como é que você vai sair daqui? Eu perguntei para você, se você vivesse nos tempos de Josué, você estaria lá dentro da cidade de Jericó junto com eles, ou você estaria do lado de fora junto com o povo de Deus, cercando as cercanias da cidade e dando aquelas voltas, 6 voltas, depois dando certo? Você estaria junto com o povo de Deus, ou você estaria dentro da muralha junto com os cananeus, que eram os cananeus que habitavam naquele local dentro da cidade? Aí alguns levantou a mão meio tímido e falou assim, pastor, a 2 aqui levantou e falou, eu estaria dentro. Outros levantou e falou, não, eu estaria fora, eu faria parte do povo de Deus. Mas eu vou contrariar você um pouquinho e colocar você em dúvida. Eu quero dizer para você uma coisa, eu vou falar para você aonde você estaria se você vivesse nos tempos de Josué, lá naquela época, né, que fizeram o cerco na cidade. Você quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos para a Bíblia, igreja. Romanos capítulo 11, está depois de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, só para você ver onde você está, ó. Romanos 11, se fosse naquela época, Romanos 11, versículo de número 17, e diz assim a palavra do Senhor: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, efeitos participantes da raiz e da ceifa da oliveira. Ponto. Pastor, o que quer dizer isso? O que é isso, zambujeiro? Olha só o que a Bíblia diz, ó. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feitos participante da raiz e da ceifa da oliveira. A minha palavra diz que Jesus, Davi, a raiz de Davi, o tronco de Jessé, diz que você é participante dele. Mas naquela época Jesus ainda não tinha vindo. Então se você estivesse lá, meu irmão, quero que você entenda uma coisa, provavelmente, nós estaríamos lá dentro, junto com os cananeus. Aleluia. Você sabe por quê? Quando Jesus veio, Jesus resgatou
A Bíblia diz que Jesus levou o cativo, o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Pois todos quantos receberam, deram o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aquele que crê no seu nome, porque até então eram criaturas feitas pelo Senhor. Havia só o Seol que separava o seio de Abraão. Tanto é que o Senhor, quando morreu e ressuscitou, ele desceu até o inferno e pregou. Aqueles espíritos que estavam indo em prisão, o Senhor pregou ali, ele levou o cativo, o cativeiro subiu aos céus e deu dons aos homens. Agora, lá em Apocalipse, diz que tem Nova Jerusalém aguardando, celestial, aqueles que morrem no Senhor, ele descansa no Senhor. É por isso que quando nós fazemos o apelo, você tem que levantar a sua mão, entregar os seus caminhos ao Senhor, reconhecer e se arrepender, para que o Senhor possa entrar na sua vida e transformar a tua vida. Aleluia! Mas pastor, o que quer dizer isso? Que quando Jesus veio, foi lançada uma palavra, ele disse assim, e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, zambujeiro, meu irmão, era uma espécie de uma oliveira brava, que não dava frutos. O Senhor aqui nesta passagem, ele está comparando Israel nessa ilustração, como um ramo de oliveira, e ele está falando aqui que os gentios que não faziam parte da salvação, porque o Senhor Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Quando ele lança os ais de lamentação, quando ele olha para Jerusalém e fala, ó Jerusalém, quantas vezes tentei vos ajuntar com uma galinha junto seus pintainhos debaixo de vossas asas, mas tu não me deste ouvido. Ai de ti, disse-dou, Sodoma e Gomorra estará melhor que vós no dia do juízo. Jerusalém, que apedrejes mata os profetas. O Senhor veio para os judeus, veio para os seus, ele veio para aqueles também que eram lá do tempo de Josué, ele veio para todos, ele desceu lá e pregou, para aqueles que não estavam salvos, ele pregou também, levou o cativo, o cativeiro. Agora preste atenção numa coisa, Israel aqui é ilustrado como ramo de uma oliveira, e os gentios aqui, ele trata como um jambuzeiro, como uma oliveira brava que não dá frutos. E olha só o que acontece, ele fala que alguns são quebrados, a nação de Israel pode ser quebrada dessa oliveira, por causa do quê? Por causa da incredulidade. Ele fala, alguns de vocês são quebrados. E o que acontece? O zambujeiro, os gentios que simbolizam o jambuzeiro que não dá frutos, agora eles são enxertados na oliveira, e eles passam a dar frutos e adquirir a bênção no lugar dos povos de Israel, os gentios. Por isso que o apóstolo Paulo, quando começou a pregar na ação gentílica, ele teve problema. É por isso que o apóstolo Paulo, quando esteve no colégio apostólico, lá discutindo questões junto com Pedro, tudo, houve desentendimento. É por isso que Paulo pegou Marcos e levou junto com ele numa viagem missionária. Pegou Barnabé, foi para um lado, outro foi para o outro. É por isso que quando o Senhor ressuscita, ele aparece para Pedro. Pedro está na casa de Simão, ele está lá na casa de Simão Curtidor, ele aparece, manifesta, ele vai até a casa de Cornélio, ele fica sem entender a visão do lençol, porque Pedro achava que a salvação era só para os judeus, e não, o Senhor estava estendendo, estava ramificando isso através de Paulo, já estava distribuindo isso, e ele chega na casa de Cornélio e ele quer se justificar, Pedro, ele começa a falar, bem sabe eu, que eu sou judeu, eu não estaria aqui misturando com vocês, que é isso, o Senhor já cortou o negócio, falou, Pedro, o negócio é comigo, derrubou o Espírito Santo, batizou todo mundo com fogo e línguas estranhas, e estava mostrando para Pedro que estava sendo ramificado, o zambujeiro estava fazendo parte dessa ramificação. Quem está me entendendo aqui diz graças a Deus. Então, se eu e você estivéssemos lá na época da muralha em Josué, provavelmente nós estaríamos dentro da muralha. Provavelmente. Vai pensar que você estaria fora fazendo parte? Não, queira você não estava salvo. Nos dias de hoje sim, você estaria fora, mas naquela época provavelmente eu e você estivéssemos lá, nós faríamos parte junto com os cananeus. Nós não estávamos fazendo parte da bênção, não estaríamos. Agora preste atenção numa coisa, levantamos a mão e falamos que a muralha caiu. É quem disse que a muralha caiu, irmão? A muralha ela caiu de uma forma parcial. Olha aqui no capítulo 1, no versículo 20 aqui, levantou um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade e o tomou cada um diante de si. Está na tradução, foram subindo e tomando a cidade. Mas havia um pacto com uma mulher, Raabe, a prostituta, porque quando Josué enviou esses homens a espiar Jericó, esses dois espias ficaram na casa dessa prostituta, Raabe. E você sabia que essa prostituta, dela para frente vem a linhagem também de Jesus? Está lá em Mateus. Você vê a linhagem de Raabe. E os espias, quando vão espiar, olha só que tremendo, quando eles vão espiar a terra, eles se escondem e ficam lá na casa dessa mulher, dessa prostituta. E quando sabem que tem alguém lá, eles mandam até a casa da prostituta para saber se estava escondendo alguém. E ela escondeu aqueles homens. E aquela mulher falou assim, olha, eu sei que o Deus de vocês é tremendo.
Eu sei que quando Deus começou a fazer os milagres entre vocês e tudo aí na nação, todo mundo tremeu, os corações se derreteu. Não há aqui em Jericó, não há ninguém perante essa muralha, nada, que o coração não derreta de tremer e estar com medo de vocês. Olha aí, Eu só peço uma coisa, a prostituta Rabi pediu para os 2 espias. Nós sabemos que vocês vão tomar aqui essa cidade de Jericó, mas poupe a minha vida, da minha família, dos meus pais, tudo o que os espias fizeram. Falou: olha, você vai colocar um cordão escarlate simbolizando, amarrado na sua casa, e quando nós tomarmos esse lugar, vocês têm que estar todos dentro da casa, seu pai, todo mundo tem que estar lá. Se alguém estiver fora da casa e nós matarmos, nós estaremos descumpridos de todo esse acordo que os espias falaram. Porém, se vocês estiverem dentro da casa, nós vamos subir, vamos resgatar vocês, porque o Senhor é misericordioso. Aí eu perguntei para você: e se as muralhas não caírem, meu irmão? Você quer ver uma coisa? Olha como que as muralhas não caíram. Pega a sua Bíblia, volta lá no livro de Josué de novo. aleluia. Não caiu por completa. Vai sair falando para o pastor que a muralha não caiu toda, não caiu por completo. Olha aqui, abre a tua Bíblia no livro de Josué capítulo 2. Olha só que tremendo. Josué capítulo 2, versículo de número 15. Diz assim: ela então, que é Rabi, a prostituta, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre os muros da cidade, e ela morava sobre o muro. Então a casa da prostituta Rabi era em cima dos muros da cidade. Ela tinha uma casa ali em cima. Ela tinha uma casa. E agora eu vou provar para você que o muro não caiu totalmente. Você quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia lá no livro de Josué, mais um pouquinho para frente, capítulo 6. Vai no versículo 22, um pouquinho à frente de onde o irmão está aqui marcado lá, Josué 6, 22, ó. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinha espiado a terra, aí o muro já tinha caído: entrai na casa da mulher prostituta e atirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiverdes, como lhe tende jurado. Olha só, ei crente, olha aqui para frente. Se a casa estava em cima do muro, e agora Josué dá ordem aos espias a falar: o muro já caiu, vai lá e sobe, meu irmão. Se Josué mandou subir, é porque aonde estava a casa, o muro não caiu. É por isso que eu falei para você, meu irmão, e se a tua muralha, você que está participando da campanha, não cair, não tem problema. Deus também lhe dá esse negócio do mesmo jeito. Pode cair um lado, pode não cair outro lado, mas se você estiver firmado na rocha, Ele vai cumprir o que Ele realizou. Você quer ver uma coisa? Olha que coisa tremenda agora. Isso é como um efeito dominó. Você já viu aquela brincadeira do efeito dominó, que você vai colocando um monte de dominó assim, você toca o primeiro, vai derrubando. Então tira um dominó do meio para você ver o que acontece. E pronto, tá, o muro foi caindo. Eu vejo assim, essa parte da Bíblia, eu vejo o muro de Jericó assim, ó. Quando trocaram a trombeta e deram 7 voltas, o muro foi caindo. Mas quando chegou onde estava a casa daquela mulher, que tinha um fruto de uma promessa do Senhor, é como se o dominó tivesse tirado. Aqui, diabo, aqui você não toca não, porque onde o Senhor está, alguma coisa acontece. Aleluia. Pastores, se a minha muralha não cair, não tem problema não. Deus está no negócio. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Uma jovem judia do gueto de Varsóvia, lá na Polônia, conseguiu fugir dos guetos, que os guetos eram assim, irmãos. A Polônia, em 7 dias, se rendeu a Hitler. 7 dias. O gueto de Varsóvia, no centro de Varsóvia, onde estavam os judeus, todos amotinados e presos ali, eles iam até lá, levavam toda a família para os guetos. Os guetos eram bairros cercados, pequenos, que eles colocavam todos os judeus lá, que eles queriam matar todo. Tanto é que o campo de concentração de Birkenau, que era a mesma rua do campo de concentração de Auschwitz, era uma fábrica, na época de 2.500 metros quadrados, era monstruosa. Esse campo de concentração, quando invadiram e
tomaram e destruíram tudo com bombas, as câmeras de gás. E está lá hoje, você chega lá, tem um monumento, tudo, e está lá tudo, mas está lá do jeito que os aliados estourou, chegou lá e deixou lá. E quando você chega no campo de concentração de Auschwitz, você tem que assinar um livro, um memorial, dizendo de onde você é, que país você é. E fica como memorial, e para eles é uma vergonha isso, os poloneses é uma vergonha. Tanto é que você procura o Auschwitz, eles não falam Auschwitz, eles falam Auschwitz, e eles não levam você até lá. Você tem que pegar um táxi, tem que pegar alguma pessoa para levar, porque eles não levam, eles têm vergonha daquele lugar. Auschwitz hoje é um museu, está lá as câmaras de gás. Quando você chega na câmara de gás de Auschwitz, está escrito lá em Deutsch, em alemão, está escrito lá em inglês, e está escrito em espanhol: você está preparado para sentir o cheiro da morte? Quando você entra dentro do campo de concentração de Auschwitz, tem sinais de unha cravada no concreto, cravada, riscada no concreto. Deus! E essa jovem judia, eu vi uma foto de uma mulher nua, no gelo, no campo de concentração de Birkenau, com os seios expostos e metade da neve pegando todo o corpo dela. E os policiais apontando a arma para ela, e ela em último estágio da vida, no frio, porque o frio lá, eu digo que nós não conhecemos frio no Brasil, porque lá é a menos 15 graus, é a mesma coisa que você pegar o congelador da sua geladeira e enfiar a mão, dando 5 vezes mais o congelador de uma geladeira, porque o congelador de uma geladeira ele congela a menos 5 graus. Lá é menos 15 graus, menos 20 graus, tanto é que quando nós estamos no campo de concentração de Birkenau, saímos com a boca tudo estourada, vemos para o Brasil com a boca estourada, porque o frio é intenso, você não aguenta, você anda mais rápido, você respira mais rápido, você ingere aquele frio gelado para a garganta, parece que você vai morrer, tanto frio. Eu falei, Deus, como pode as pessoas sobreviver nesse lugar? E essa mulher judia diz que ela escapou de um dos guetos, que eram os bairros cercados, onde eles pegavam lá e levavam para o campo de concentração. Aí eles falavam que no campo de concentração ia ter trabalho, eles iam ser libertos, mas não era onde, eles morriam todos. Aí o que acontece? Acontece que se a pessoa falava, eu não vou, eu falei, então nós vamos levar só o cabeça da casa e vai ficar as mulheres e os filhos. Se o cabeça tentasse fugir dos campos de concentração, eles vinham e levavam a família. Então quem estava no campo de concentração ficava com medo de tentar escapar, porque sabia que a família podia ir para lá. Olha só que inferno, olha que inferno. Olha só que coisa terrível. E essa mulher judia, ela era do gueto de Varsóvia, da Polônia, ela conseguiu fugir pulando o muro e foi se esconder numa caverna. Infelizmente ela não sobreviveu e o seu corpo foi encontrado pelo exército aliado. Antes da sua morte, ela rabiscou 3 frases na parede, só 3. Essa mulher judia, 3 frases ela rabiscou na parede. A primeira frase dizia assim: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Eu creio no amor, mesmo que quando eu não o sinto. E a terceira frase, eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Se Deus não tem respondido para você e falado com você, ele tem ficado em silêncio na sua vida, você ainda crê nele? Ou você é daqueles que saem falando, Senhor, eu tenho feito campanha, eu tenho feito isso, eu tenho jejuado, eu tenho pagado o preço e não tenho visto a vitória? Se Deus ficar em silêncio, você tem que crer da mesma forma nele, porque ele é Deus. Aí eu sentei do lado da pastora aqui, ela fez uma brincadeira com relação ao mão dele, falou que vamos pastor, só a mão dele é forte. Eu falei, pastor, nós tem algo também. Você já viu aquela analogia do touro? Você já viu aquela analogia do touro? Né? Diz que o rapaz ele foi ver uma tourada, um rodeio de touros. E quando ele chegou perto do brete, ele ficou curioso para ver o touro muito forte. Ele queria ver o touro de todo jeito. E ele foi chegando, não tinha ninguém perto, ele começou a olhar o touro. Quando ele percebeu, ele viu que tinha uma cordinha fininha passada sobre o touro e jogada em cima perto do brete assim. Cara, quando viu aquilo, começou a sair, saiu assustado e começou a correr. O senhor que vinha vindo de encontro, que tomava conta dos touros, falou, meu filho, por que você está correndo? Ele falou, não, o touro está lá com uma cordinha fina no pescoço, só passar em cima de um pau. Falou, não se preocupa não, o senhor que cuidava dos touros falou. Ele não sai dali não. Mas por quê? Eu falei, ele não sabe a força que ele tem.
daqui e levar você para terras estranhas. Eu vou levar você, você vai viajar o mundo. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para sair daqui e tomar ônibus e conhecer o Nordeste aqui, ó. Não conhecer um ponto. Quando foi em 2007, Deus fez assim comigo, ó. Mas isso daí eu escutava desde quando eu me converti, meu irmão. Em 1986 eu comecei a ouvir a palavra. E a todas as igrejas que eu pisava, Deus falava assim: Deus manda te dizer, homem, levanta a mão aí, que eu tenho um mistério contigo, eu vou levar você para forma aqui de baterra. Eu falei, esse homem está louco. 2007 Deus fez assim, ó. Vamos falar de 86 para 2007, quantos anos foi? Nem sei, não sei quantos anos foi, 21 anos. 21 anos para se cumprir. Olha aí, Jesus. Aquelas pessoas que ficam chorando, ah, Senhor, eu tenho orado pela vida do meu marido, Senhor. Ai, misericórdia, eu não aguento mais. Eu tenho orado 5 anos. Aí o marido converte. Aí chega lá, dá o testemunhar. Marido com 5 anos. Aí sobe a outra irmãzinha. Eu orei 15. O outro já fica de olho assim. Aí sobe a outra. Eu orei 20. Eu orei 30. E assim vai, meu irmão. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. As muralhas, se não cair, Deus vai operar a sua vida porque Ele prometeu. Aleluia. Você crê nisso, mano? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passares a palavra do Senhor. Pode passar os céus e a terra, pode passar o dia e a noite. As palavras do Senhor, mas pastor, eu estou chorando, não esquenta não. A Bíblia diz em Eclesiastes que é um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de levantar, há tempo de sentar, há tempo de cair, há tempo de levantar. É tempo de vir de tudo. Fala lá, Eclesiastes. Abre lá, 3:7. Ah, mas eu não dou pá. Melhor é uma fama do que um bem precioso. Melhor é numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque nesses dias os vivos olham para os mortos e tomam em consideração para si. Pastor, o que quer dizer isso? Você vai chegar, meu irmão, se você não pensou na tua salvação, na sua vida, você vai chegar ali, olhar, vai ver o morto ali e vai falar, e agora, Senhor? O que vai ser da minha vida? Aonde eu vou? E meus pais? Você sabe por que você está aqui nessa noite? Então você já aprendeu que tanto faz a muralha cair como não cair, a vitória é sua. Se ela cair, ela é sua. E se ela não cair, você vai falar, opa, eu estou lá em cima daquela casa da prostituta, estou naquela mesma posição. Eu não fazia parte, mas o Senhor ali abriu as portas onde não tem porta. Deus abre caminho onde não tem caminho. Deus vai abrir um caminho na sua frente, vai fechar atrás de você. E não tem volta. Só fica na posição, fica nesse pau de Jaboque, que Ele te entrega a vitória. Bendito é o Senhor. Deus é tremendo, amados. Deus é maravilhoso. Grandioso tu és, ó Pai. Fique de pé nessa noite. Aleluia. E ela é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. É o tremendo. Santo, santo, santo. Aleluia. E ela é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se os irmãos do louvor